Os anjos coabitaram com as filhas dos homens? O que a Bíblia fala sobre isso? Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2 diz assim, pois o texto. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Observe, o autor chamado Moisés, ele utiliza-se de uma palavra hebraica muito técnica chamada Ben Elohim, que esta palavra Ben Elohim, ela significa filhos de Deus. Todas as vezes que a palavra filho de Deus aparece no Antigo Testamento, está correlacionada a seres celestiais. Por exemplo, Jó capítulo 1, versículo 6, Jó capítulo 2, versículo 1, Jó capítulo 38, versículo 7. Todos esses textos estão relacionados à palavra Ben Elohim, a seres celestiais, e nunca ligado aos homens. Agostinho de Hipona, no século IV, interpretando esse texto de Gênesis capítulo 6, versículo 1 e 2, ele vai dizer que os filhos de Deus eram nada mais nada menos do que a geração de Sete, que coabitaram com as filhas de Caim, os canitas. Então isto causou uma raça mística, aonde o santo se misturou com o profano, e fez com que Deus destruísse a terra por causa deste julgo desigual. Porém, se nós lermos corretamente o texto, a palavra Ben Elohim é uma palavra muito técnica, escolhida por Moisés, para indicar seres celestiais, e não para indicar os filhos de Sete. Porque se Moisés quisesse falar sobre os filhos de Sete, ele teria utilizado a palavra comum, filho de Sete, assim como ele utilizou também a palavra comum, as filhas dos homens. Por que houve um dilúvio? O texto vai nos informar no capítulo 6 que Deus ficou com arrependimento de feito seres humanos e jogou um dilúvio sobre a terra. Qual foi o motivo desse dilúvio? Diferente da visão de Agostinho, os judeus do Segundo Templo, eles acreditavam que esses Ben Elohim eram anjos caídos que vieram sobre a terra para coabitar-se em uma rebelião contra Deus, coabitando-se com as mulheres. A visão desses judeus não está somente baseada no seu achismo, mas está registrada em alguns escritos históricos da sua época. Por exemplo, nós temos o livro de Enoque, que fala muito bem sobre a rebelião de 200 anjos que pararam sobre o monte de Hermon, e nós temos também a confirmação do livro de 2 de Macabeus, no capítulo 15, quando ele também relata acerca desses seres celestiais que se coabitaram com as filhas dos homens. Então, o sentido do dilúvio nunca foi por causa de um julgo desigual. Na verdade, o sentido do dilúvio foi para salvar uma geração que estava caída e uma geração que estava misturada com os anjos caídos, lá do capítulo 6 do livro do Gênesis. Se nós lemos o capítulo 3, versículo 15 do livro do Gênesis, Deus ele lança uma palavra profética sobre a serpente. Ele diz que a semente da mulher pisará sobre a cabeça dela. Entendendo isso, segundo os judeus do Segundo Templo, eles acreditavam que os anjos vieram sobre a terra para inundar o gene humano, para infiltrar-se no gene humano e fazendo assim, parando a profecia dada pelo próprio Deus. Ou seja, corrompendo o DNA humano para que não nascesse o filho da semente da mulher, que no caso do Novo Testamento era o próprio Cristo. Só que isso é interessante porque no capítulo 6, versículo 9, quando Deus olha para Noé, ele dá duas palavras interessantes. Ele diz que Noé era um homem justo e também era um homem perfeito. A palavra perfeito no termo original hebraico é a palavra tamim. É a mesma palavra que Moisés usa no capítulo 12 do livro do Êxodo para falar sobre o cordeiro que era santo, que era sem marca, que era sem mácula. Perceba que o Senhor está destruindo o mundo para acabar com esta geração híbrida, esta geração corrompida, misturada entre o gene dos anjos caído com o gene das filhas dos homens, e assim salvando a profecia da semente da mulher, que era o próprio Cristo, que nasceria para vencer o diabo e vencer todos os demônios. E até isso Cristo tem feito sobre as nossas vidas. Mateus capítulo 22, versículo 30, o texto vai dizer que nós seremos como os anjos que estão no céu. Não casam e nem se dão em casamento. Ou seja, será que Jesus está dizendo que os anjos eram seres assexuados?
que os anjos não têm sexualidade, porque os anjos são espírito? Será que era isso que Jesus está falando? Esta interpretação ela tem dois erros de negativa. O primeiro erro é sobre a localização. Jesus diz: nós seremos como os anjos que estão nos céus, e não os anjos que estão caídos na terra. Quando Jesus diz que nós seremos como os anjos no céu, essa expressão no céu não significa afirmar que os anjos não têm a sexualidade. Não significa afirmar que os anjos não possam se procriar. O segundo erro é quando nós entendemos que os anjos, sendo espíritos, eles não têm corpos físicos. É verdade. Mas a Bíblia vai dizer também que todas as vezes que os anjos vinham sobre a terra, eles vinham em corpo humano, em forma humana. Gênesis capítulo 18, nós temos os anjos que estão comendo com Abraão. Se são espírito, como é que eles estão se alimentando? Gênesis capítulo 19, nós temos os anjos indo até a casa de Ló e os homens de Sodomas querendo ter relações sexuais com esses anjos. Ora, se os anjos são espíritos, se os anjos são assexuados, então como foi que houve o desejo no coração desta população de Sodoma, desses homens de Sodoma, acerca dos anjos que estavam na casa de Ló? Então, nós podemos perceber que quando Jesus fala que seremos semelhantes aos anjos que estão no céu, está falando da nossa plenitude santa e não dos anjos caídos que ainda estão sobre a terra. Judas capítulo 1, versículo 6, fala que existe um grupo de anjos caídos que estão presos por ter cometido algo muito terrível. Segundo de Pedro, capítulo número 2, versículo 4, diz que a prisão desses anjos aí é o Tártaro, que é a sombra da escuridão, que é a prisão onde não pode habitar-se a luz. E eles estão reservados para o dia do juízo final. A pergunta é, por que esses anjos estão presos? A Bíblia vai dizer que existem anjos que caíram sobre a terra, Apocalipse capítulo 12, depois de uma grande batalha contra Miguel, e esses anjos estão operando na terra. Paulo fala em Efésios capítulo de número 6, versículo 12, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra principado e potestade. Existem demônios que estão habitando sobre a terra, que estão operando sobre a terra. Mas a pergunta, mais uma vez, é por que então que esses anjos lá em Judas e esses anjos lá em 2 de Pedro estão presos? O que foi que eles cometeram para estarem presos antecipadamente, enquanto existem outros grupos que estão soltos por aí? Se nós lermos o que Judas escreve no capítulo 1, versículo 6, nós vamos perceber que esses anjos que estão caídos, eles cometeram atos tão terríveis que Deus o condenou por causa desses atos. Versículo 7 ainda do capítulo 1 do livro de Judas, Judas vai dizer que esses anjos cometeram os mesmos pecados que Sodoma e Gomorra também tinha cometido. Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Foi desejar ter relações sexuais com pessoas de outra espécie, ou seja, de outra carne estranha. A expressão carne estranha no termo original, que é a palavra saco, ela quer dizer relações com um ser que não é o mesmo que o seu, ou seja, seres diferentes. Então Judas está dizendo que os anjos foram condenados por ter desejado fazer relações com seres que não eram semelhantes a eles, ou seja, as filhas dos homens no capítulo 6 do livro do Gênesis. Pedro ele vai muito além. Ele diz que esses anjos estão presos no Tártaro. Mas eles estão presos no Tártaro não foi porque eles cometeram algo de errado na época do Novo Testamento. Pedro vai dizer que o pecado dos anjos era antes do dilúvio, o pecado dos anjos foram antes de Sodoma e Gomorra. Então, por conta disso, eles foram condenados antecipadamente para estar no Tártaro esperando o dia do juízo final. Então, tanto Judas como 2 de Pedro, eles conseguem enxergar lá no capítulo 6 do livro do Gênesis que esses filhos de Deus eram anjos caídos, que cometeram erros de pecado de coabitar com as filhas dos homens. Então veja que esses anjos estão presos. Até o diabo está solto. Os demônios estão soltos para operar segundo a sua própria vontade. Então, assim como Agostinho no século IV disse que era a geração de Sete, os judeus do segundo templo, eles interpretavam esse texto dizendo que era os anjos caídos. E não somente os judeus, existem manuscritos históricos que registram esse fato, como o livro de Enoque, como o livro de 2 de Macabeus. Aí você me fala, mas o livro de Enoque não tem validade. Como não? Pode não ser inspirado por Deus, mas tem validade histórico.
Porque até o próprio Judas, no capítulo 1, versículo 14 e 15, ele utiliza-se de uma passagem exclusiva do livro de Enoque para fundamentar a sua tese. Então perceba, o que a Bíblia vai falar sobre os anjos, ou na verdade sobre os filhos de Deus, que está no capítulo 6, é sobre os anjos caídos. Então a pergunta é, o que você prefere? Ficar com argumentos que veio do quarto século ou ficar com aquilo que a Bíblia diz? Eu prefiro ficar com a Bíblia.